Salve, meus amigos! Voltamos e nesse terceiro bloco vamos dar continuidade. Lembrando que nós estamos vendo os principais tipos penais da lei de abuso. Vem comigo, vamos agora direto para o crime do artigo 12, que vai dizer o seguinte, meus amigos, ó. Deixar, olha só, injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. E aí, meus amigos, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Eu pergunto para os colegas, quem seria aqui o sujeito ativo desse crime do artigo 12? Meus amigos, aqui o que pode dizer assim, Anderson, muito simples. Quem pode ser o sujeito ativo é aquele que é responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante e automaticamente responsável pela comunicação à autoridade judiciária. Então, estou falando aqui do delegado de polícia. O delegado de polícia é a autoridade que detém atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante e automaticamente também é responsável pela comunicação dessa prisão. Tá certo isso? Muito certo. Mas só o delegado de polícia? Anderson, dá outro exemplo. Meus amigos, lembrem que o delegado de polícia, seja civil, seja federal, são responsáveis pela lavratura do auto de prisão em flagrante em relação aos crimes comuns. Mas se eu tiver diante, por exemplo, diante de um crime militar. Se eu estou diante de um crime militar, quem é a autoridade que detém essa atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante? Meus amigos, são os oficiais. Seja oficiais das Forças Armadas, seja da Polícia Militar ou do membro do Corpo de Bombeiros Militares. São essas autoridades que detêm a atribuição de polícia judiciária militar, não vai ser o delegado de polícia. Então, um oficial de polícia, por exemplo, aqui, um oficial PM, ele pode ser, sim, sujeito ativo do crime do artigo 12, porque ele pode lavrar o auto de prisão em flagrante em relação a alguém, em desfavor de alguém, de um militar, que praticou em tese um crime militar, e ele deixa de comunicar à autoridade judiciária competente a informação sobre essa prisão em flagrante. Então, em tese, ele poderia cometer, sim, o crime do artigo 12. Tudo bem? Como exemplo aqui, eu coloquei oficial da polícia, mas pode ser oficial do Corpo de Bombeiros, oficial das Forças Armadas em geral. Então, cuidado com isso. Então, o sujeito ativo aqui pode ser, sim, meus amigos aí, oficial da PM, do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, bem como delegado de polícia. Tranquilo? Beleza, meus amigos? Tranquilo aqui? Anderson, agora, o tipo penal é muito simples, é verdade. É só deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A pergunta é, que prazo é esse, Anderson? Que prazo legal é esse? Bom, aqui, meus amigos, para muitos, esse prazo legal seria aquele prazo lá do artigo, cuidado com isso, 306 do CPP, que vai trabalhar aquele prazo de 24 horas. O prazo de 24 horas, ou seja, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a partir da prisão, teria 24 horas para a autoridade aí, com a atribuição de polícia judiciária, no caso, o delegado de polícia, remeter os autos no prazo de 24 horas ao juiz, para que ele tome conhecimento dessa prisão. Então, seria aí, em tese, para uma parte da doutrina, nos termos do artigo 306, seria aquele prazo de 24 horas. Tranquilo? Sobre o assunto, aí, ó, a melhor doutrina vai dizer o seguinte, ó, isso que a gente acabou de comentar. A comunicação de qualquer prisão deve ser comunicada imediatamente, inclusive está na Constituição, né? À autoridade judiciária e, no caso de prisão em flagrante, tal comunicação deve se dar no prazo de 24 horas, sob pena de recair do delito do artigo 12. Tranquilo? Isso nos termos lá do artigo 306 do CPP, mais especificamente o parágrafo 1º. Tranquilo? Beleza, meus amigos? Fechou? Tipo penal muito simples, tá? A priori, esse tipo penal do artigo 12, caput. Mas vamos avançar. Agora, o artigo 12, parágrafo único, diz: incorre na mesma pena quem, olha só,
E aí, eu tenho uma série de hipóteses aqui que configura crime do artigo 12, parágrafo único. Diz: deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Veja que aqui é deixar de comunicar imediatamente. Antes, não vai valer aquela mesma ressalva que você falou no prazo de 24 horas, não, que aqui a comunicação é imediatamente. E também não teria sentido nenhum, né? Porque o lapso de tempo para cumprimento da prisão temporária ou preventiva sempre é menor em relação ao lapso de tempo para comunicação em relação à lavratura do auto de prisão em flagrante. Até porque o flagrante demora mais. Tudo bem? Por isso que aqui o legislador, no inciso primeiro, falou imediatamente, ou seja, definindo que um prazo é bem menor quando comparado com o caput do artigo 12. No caput do artigo 12 ele fala, ó, no prazo legal. Só que ele não falou o prazo legal, por isso que a doutrina entende que é aquele prazo de 24 horas, com base no artigo 306. Diferente daqui, do parágrafo único do artigo 12, que ele fala que é deixar de comunicar imediatamente, demonstrando assim que o lapso de tempo é realmente menor. Tranquilo? Também caracteriza crime deixar de comunicar, e novamente, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre a sua família e a pessoa por ela indicada. Tranquilo? E aí, deixar de entregar o preso no prazo. Agora sim, 24 horas o prazo, nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Isso aqui também está no Código de Processo Penal, aquele prazo de 24 horas, né, para aquele que vai ser lavrado, em desfavor, lavrado auto de prisão em flagrante, recebeu nota de culpa, dizendo os motivos da prisão, né, os condutores, o nome dos condutores, testemunha, enfim. Ou seja, essa nota de culpa, que é assinada pela autoridade com motivo da prisão, nesse prazo de 24 horas deve ser entregue àquele que sofreu o auto de prisão em flagrante de desfavor. Tudo bem, está no Código de Processo Penal, mas também está aqui na Lei de Abuso, artigo 12, parágrafo único, inciso 3º. Então, deixar de entregar naquele prazo do Código de Processo Penal, em 24 horas, essa nota de culpa, configura crime de abuso de autoridade. E aí o inciso 4º vai dizer: prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança, internação, deixando sem motivo justo, e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Imagina o seguinte, meus amigos, e o que ele está dizendo aqui? Imagina que os motivos da prisão se exauriu, né? A prisão temporária, por exemplo, tem um prazo, né? Um prazo definido em lei, né? Para crimes não hediondos ou equiparados a hediondo, prazo de 5 dias, né? É a regra. Então, exauriu o prazo, por exemplo, não foi ou convertido em prisão preventiva, não foi convertido em prisão preventiva, que, ou seja, justifica a permanência dele no cárcere. A ideia é que imediatamente, exauriu o prazo, seja colocado em liberdade, seja posto em liberdade. Tudo bem? Ou foi concedida a ordem de habeas corpus, por exemplo, em relação à prisão preventiva. Deve ser cumprida imediatamente. Agora, óbvio que esse inciso 4º do artigo 12, parágrafo único, deve respeitar aí, claro, óbvio, é uma observação muito, muito tranquila, que deve observar as burocracias administrativas. Não é porque saiu a ordem de habeas corpus agora que o diretor do presídio imediatamente vai liberar o preso. Tem que verificar se não tem uma outra ordem de prisão em relação a ele, em desfavor desse agente, né? Para que tenha toda a cautela possível, respeitando a burocracia administrativa para colocar em liberdade, tá? E não é porque está demorando devido à observância de burocracia administrativa que está incidindo no crime de abuso de autoridade. Não é isso. Lembrando, mais uma vez, que todos os tipos penais que nós estamos lendo aqui devem ser, né, conjugados com o artigo 1º, parágrafo 1º. Tranquilo? Cuidado com isso, para que não pense que é só encaixe, né, o enquadramento no referido artigo, como nós estamos vendo aqui,
sem observar lá os elementos subjetivos específico ou especial do tipo lá do artigo 1º, parágrafo 1º. Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Fechou? Tipo penal bem simples. Vamos avançar. Vamos agora, meus amigos, falar sobre o artigo 13, que vai dizer constranger o preso, olha só, crime do artigo 13, constranger o preso ou o detento, constranger o preso ou o detento, mediante, olha só, mediante violência ou grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência a. Aí ele fala, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, que é aquela exposição, né, quando ocorre aquelas prisões, a gente vê isso muito na televisão, via muito na televisão, que é aquelas prisões com a exposição, né, dele ali, do preso, né, a televisão, a mídia, como se fosse ali um verdadeiro troféu. Isso é que esse tipo penal vem evitar que essa exposição, né, assim, em relação ao preso, ao público em geral, tá? Tranquilo? Diz lá, no inciso 2º, submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Situação vexatória, onde se me dá um exemplo dessa situação vexatória ou uma situação que cause constrangimento não autorizado em lei. Alguns vídeos, né, já circulou aí na internet em relação a determinadas prisões, ou até mesmo abordagem, em que o abordado ou o preso ali era submetido a danças, a reproduzir sons de animais, enfim. Isso não pode ocorrer, tranquilo? Se o agente criminoso ali praticou um crime, seja qualquer crime, deve ser feito, se for o caso, é a prisão dele e a condução para a delegacia. O que não pode ser feito é essa exposição ao público, essa exposição vexatória, né? Muitas das vezes ali reprodução de som de animais, danças, músicas. Isso aí não pode ocorrer muito, né? Pelo que se tem ali previsto na Constituição, que é referente à dignidade da pessoa humana, mesmo das pessoas presas ali, deve ser preservada essa dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Porque o nosso sistema criminal é um sistema criminal constitucional e democrático. Então, por mais que, independente do crime que ele praticou, essas exposições, né, e qualquer tipo de situação vexatória, humilhante, deve ser evitado. Tranquilo? Por isso que tem esse tipo penal do artigo 13, inciso 1º, 2º, 3º, que vai justamente reprimir esse tipo de comportamento por parte de agentes públicos, tá? Vai lá dizer, no inciso 3º, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Então, olha só, meus amigos. Então, o que esse tipo penal vai tentar evitar? Primeiro, a exposição sem nenhuma justificativa, uma exposição com característica de humilhação por parte dessa pessoa que vai estar presa ou detida. Para uma grande parte da doutrina, quando o legislador colocou preso e detido, nomes distintos para situações distintas, com base naquela ideia de que a lei não tem palavras inúteis, né? Então, quando ele fala, o que é constranger? Constranger é subjugar, é submeter. Pessoa presa. Para muitos, quando ele colocou a expressão preso aqui, é aquele que contra si já foi lavrado o auto de prisão em flagrante. E o detento é aquele que, por exemplo, recebeu voz de prisão, mas ainda não houve a lavratura do auto de prisão em flagrante, considerando que a prisão em flagrante, por exemplo, não é um ato. A prisão em flagrante, o flagrante, né, como a gente fala, o flagrante é um procedimento que começa com a voz de prisão, com a condução coercitiva, não, com a voz de prisão, captura, condução coercitiva, lavratura do auto de prisão em flagrante e o caso. Então, seria esse o procedimento. Então, quando o legislador aqui no artigo 13 fala
constranger o preso, em relação ao preso, para a melhor doutrina, estávamos falando de uma pessoa que já ocorreu, em seu desfavor, a lavratura do auto de prisão em flagrante. Quando ele fala detento, é aquele que porventura recebeu só voz de prisão, mas contra si ainda não houve a lavratura do auto de prisão em flagrante. Mediante violência, grave ameaça ou ato que reduza sua capacidade de resistência. Ou seja, o tipo penal aqui, ele tem um meio de execução. Então, é um tipo penal vinculado. O tipo penal do artigo 13 só pode ser praticado mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro ato que reduza a capacidade de resistência dessa vítima. Tranquilo? Aí vem as hipóteses aqui nas três hipóteses, no inciso primeiro, segundo e terceiro, que é exibir-se ou ter seu corpo, parte dele exibida à curiosidade pública, caracterizaria aí o crime do inciso primeiro. Crime do inciso segundo, submeter-se a vítima à situação vexatória ao constrangimento não autorizado em lei, como falei anteriormente, dancinha, reprodução de som de animais, etc. Essa pessoa que é presa. Ou produzir contra si mesmo, produzir prova contra si mesmo ou terceira, ou contra terceiro. Ou seja, o agente criminoso pratica nesse preso ou detento violência ou grave ameaça para que ele produza a prova contra si ou contra terceiro. Tranquilo? São as hipóteses que caracterizam um crime de abuso de autoridade do artigo 13, na hipótese do inciso 1º, 2º e 3º. Lembrando, mais uma vez, que tem que ser conjugado com o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade, que é aquela hipótese que traz os elementos subjetivos do tipo, o elemento especial do tipo. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Vamos avançar aqui. Anderson, já entendi a hipótese do inciso 1º, que é para evitar a exposição. Entendi a hipótese do inciso 2º, que é para evitar a situação vexatória, constrangimento, situação que coloca ele em situação humilhante, né, ou degradante. Mas antes, a hipótese do inciso 3º me chamou a atenção. Ele diz que o agente criminoso, que é um agente público, né, vai constranger esse preso. Então veja que a vítima aqui não é qualquer pessoa, é presa ou detida. Então, nós estamos falando de um sujeito passivo próprio. O sujeito ativo é sempre próprio, óbvio que são agentes públicos. Mas, em relação ao inciso 3º, vai submeter, o agente criminoso submete essa pessoa presa ou esse detento, mediante violência ou grave ameaça, ou qualquer outro ato que reduza a capacidade, para que ele produza contra si prova ou produza a prova contra terceiro. Isso aqui, Anderson, não está parecendo ter uma certa semelhança com a tortura, prova prevista na lei de tortura? Deixa eu ajeitar aqui. Voltar aqui rapidamente. Voltei muito. Aqui. Agora. Anderson, isso aqui não está muito parecido com a tortura agora. Prova prevista na lei de tortura. Como é que eu vou diferenciar, Anderson, daquela tortura à prova lá do artigo 1º, inciso 1º, a linha A, né? Bom, meus amigos, a respeito desse assunto, vou colocar aqui, né? Essa observação eu vou ler com vocês rapidamente, mas foi aquela que eu falei do preso e do detento, tá? Rapidamente aqui. Ó, para melhor doutrina, preso e detento. Preso e detento com significado diferente. Aqui, ó. O preso é aquele que tem contra si auto de prisão em flagrante e o detento seria aquele que porventura recebeu apenas voz de prisão, tá? Vamos mudar aqui o slide para pergunta. Agora sim. Olha só, meus amigos, qual seria a diferença do artigo 13, inciso 3º da lei de abuso versus o artigo 1º, inciso 1º A da lei de tortura? Bom,
Aí, meus amigos, para não confundir se eu estou diante de um crime de abuso de autoridade ou um crime de tortura, vamos colocar aqui as principais diferenças para diferenciar aí do crime de abuso de autoridade quando comparado com o crime de tortura. Olha só, o crime previsto na lei de abuso é crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por agente público. Isso é tranquilo, tá? Lá previsto no artigo 2º da lei, aquelas autoridades ali que podem ser sujeito ativo do crime. O que não acontece com a tortura à prova, que é um crime comum. Lembram, nós quando comentamos sobre a lei de tortura, falávamos. Os crimes de tortura, pelo menos em regra, podem ser praticados por qualquer pessoa. E esse crime de tortura, previsto especificamente no artigo 9, no artigo 1º, inciso 1º, a linha A, é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. E na época, eu lembro que nós demos o exemplo do credor. Tudo bem? Aqui na lei de abuso de autoridade, não. Só pode ser agente público. Tranquilo? Então, essa seria a primeira diferença em relação ao sujeito ativo. Lei de tortura, pelo menos em regra, qualquer pessoa. Na lei de abuso de autoridade, só agente público. Essa seria a primeira diferença. Qual a segunda diferença, Anderson? O crime da lei de abuso de autoridade pode ser cometido mediante violência, grave ameaça ou violência imprópria. Antes de violência imprópria, é quando ele fala aqui, ó, ou qualquer outro ato que reduza a sua capacidade de resistência. Isso é violência imprópria. Tudo bem? Já o crime de tortura é só mediante violência ou grave ameaça. Não tem violência imprópria. Ó. Ao passo que o crime de tortura, prova, não admite violência imprópria. Não admite violência imprópria. Tudo bem? Não admite violência imprópria. Só apagar aqui, meus amigos. Aí. Eu tô me batendo aqui, meus amigos. Tem que ter paciência. Tá aqui, ó. Não admite violência imprópria. A lei de tortura não admite violência imprópria. Só violência própria, ou propriamente dita. Tudo bem? Na tortura à prova é necessário o quê? Que haja causação de sofrimento físico ou mental, o que não acontece na lei de abuso de autoridade. Lembram disso? Que lá na tortura o agente criminoso vai constranger mediante violência ou grave ameaça, provocando na vítima aí sofrimento físico e mental, aí com aquela finalidade de produção de prova, confissão, declaração, enfim, que caracteriza a tortura à prova. Na lei de abuso de autoridade, não. Não tem esse elemento do tipo que é causar sofrimento, ó, causar sofrimento físico ou mental. Isso aqui não tem na lei de abuso de autoridade. Então, seria um outro elemento diferenciador entre a lei de abuso e a tortura prova. Tranquilo, meus amigos? Fechou? Então, cuidado com isso em concurso. Vamos avançar aqui. Vamos para falar agora sobre o crime do artigo 15. Mas a gente fala desse crime no próximo bloco, que seria o último bloco.